Bom dia, turminha do terceiro ano. Aqui é a tia Rosana, que vai dar continuidade à aula de subtração de vocês. Vocês já tiveram aula de adição com a outra professora e agora vamos fazer a aula de subtração. Na subtração, os numerais de cima, que são o minuendo, tem que ser maior que o de baixo, que é o subtraindo. Deixa eu colocar aqui o nome dos termos. Minuendo, subtraindo. Vamos fazer a continha. Temos aqui a centena, a dezena e a unidade. Então a unidade tem que ser maior, o minuendo, do que o subtraindo. Aqui no caso ele é menor. Então como a gente faz para aumentar esse numeral? Então a gente pega uma dezena e coloca na unidade. Temos aqui 4 dezenas. Vamos tirar uma dezena, colocar aqui na unidade. Você já pode colocar um número assim maiorzinho, porque já forma outro numeral. E não esqueçam de colocar quantas dezenas restaram. No caso aqui, 3. Então agora temos 15 unidades para tirar 6. Então 6 para 15. Você pode contar assim: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então dão 9. Observando sempre se o número de cima é maior que o de baixo, que é, né? Então 3 menos 2, 1. E uma centena menos nada, 1 também. Então aqui temos o resto ou diferença. Podemos também representar esse numeral pelo material dourado. Aqui, ó, 140. Cada coluninha dessa tem 10 unidades, viu? 145. E embaixo 26. Então não esqueça, toda vez que for fazer a conta de subtração em que os numerais do minuendo são menores, vocês têm que pedir a dezena para poder aumentar a quantidade da unidade. Na página 123 do caderno 1, temos um probleminha que vamos resolver agora. Tem assim: no mesmo ano, na escola onde Marcela trabalha, foram gastos R$928 com a manutenção da biblioteca, ou seja, R$507 a mais em relação ao ano anterior. Então, quantos reais foram gastos no ano anterior? Então, vamos fazer uma conta de subtração, prestando atenção nos numerais, certo? 8, tiro 7, resta 1. 2, tiro nada, ficam 2. 9, retiro 5, ficam 4. Então a resposta será R$421. Quando forem fazer as contas, prestem atenção para fazer a observação dos numerais. Se aqui o minuendo for menor, vocês têm que fazer aquela regra de pedir ao vizinho, tá certo? Aqui no caso dessa conta a gente não precisou fazer o reagrupamento. Vamos dar um exemplo de outro probleminha na página 124, que é no segundo quesito. Observe nas imagens Cauê lendo um livro em 2 momentos diferentes. No momento 1, ele terminou de ler a página 384. E no momento 2, ele terminou de ler a página 402. Vamos ver. Então, ele leu a página 402 e depois 384.
Então vamos ver quantas páginas Cauê deu entre esses momentos. Então temos aqui, deixa eu te ajeitar aqui esse traço. Sempre observando, o primeiro numeral aqui da unidade é menor do que o de baixo. Então vamos fazer a regrinha da subtração. A gente pede o vizinho. Ah, tia, mas o vizinho tem 0. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar da centena, aqui é centena, dezena, unidade, presta atenção. Então, temos 4 centenas, vamos dar uma centena aqui para a dezena e vai restar apenas 3. Agora, posso pegar da dezena, a dezena agora tem 10. Então, 10, retiro 1, coloco para a unidade e aqui restou 9. Então, agora eu tenho a quantidade suficiente para tirar 4. Então, 12 menos 4. Ou 4 para chegar a 12. Se vocês não souberem quanto é 12 menos 4, vocês podem fazer 4. Bota 4 na boca assim, 4. Aí continua 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ficam 8. Aqui tem 9. Não esqueça de quando for retirar uma dezena, sempre colocar quanto restar para você não se complicar. 9, tiro 8, resta 1. E 3, tiro 3, nada, não restou nada, né? Então faltaram 18 páginas para que Cauê terminasse o livro. Então vejam bem, no livro de vocês, na página 115, tem aqui as ideias da subtração. Vocês vão ler direitinho e completar os numerais, tá certo? Tá bem fácil aqui essa atividade. Na página 116, vocês vão observar essas canetinhas aqui e vão dizer quantas tem azuis, quantas tem vermelhas e fazer a subtração resultante dessas quantidades. No segundo também e no terceiro. Tá bem fácil essa atividade para vocês fazerem. Na 117, vocês vão localizar o número 7 na reta numérica aqui e vai andar 3 unidades para a esquerda para obter o resultado. Ou seja, 7 menos 3, restam 4. E vão fazer as atividades aqui do mesmo modo que está aqui o exemplo. Na página 118 tem o seguinte: destaca os adesivos do material complementar que tem no final do livro e colhe-os nos espaços abaixo para indicar a quantia em reais que Manuel e Clarice pouparam. Então, vocês vão colocar aqui e completar a atividade embaixo. Depois vão resolver esse probleminha aqui das pilhas de caixa, tá certo? Subtração com números até 20. Então, aqui tem uma representação e vocês vão fazer essa mesma representação aqui embaixo. No 8º quesito, também está dizendo aqui: no quadro ao lado estão apresentados os jogadores que mais marcaram gols no campeonato de futebol da escola. Então, quantos gols Rui marcou a mais do que Leonardo? Então, vocês vão olhar aqui na tabelinha e completar todos os numerais, tá certo? Tá bem fácil, sim. Nono, veja como Marcelo calculou mentalmente. Então, vocês vão olhar aqui como foi que ele calculou aqui, ó. 16 menos 9 e 20 menos 8. E vão tentar fazer esse cálculo mentalmente. Se não conseguir, vocês vão fazendo aí as continhas a um lado e colocando a resposta. Podem pedir ajuda à mamãe, tá certo? Nessa atividade. Na página 121, tem um probleminha aí para vocês responderem direitinho. E no final, vocês vão fazer outro probleminha também que é fácil. Na página 125, tem uns numerais aqui maiores para fazer. Tá certo?
É a mesma regra dos numerais que a gente fez. E aqui vocês vão fazer a sequência, cada numeral menos 20. E aqui cada numeral menos 250. Sequência abaixo, tirando 18 numerais, né? De cada número. Essas atividades vocês podem pedir a ajuda de papai e mamãe para fazer com vocês. Tá certo? Nesse oitavo, vocês vão escrever o enunciado de um problema que envolva a subtração. Nesse enunciado, você deve incluir a informação que Jefferson está dizendo. Jefferson está falando aqui, ó. Eu recebi R$ 2.413 de salário. Em seguida, como a gente não está em sala de aula, vocês vão pedir a colaboração de papai ou de mamãe para fazer com vocês esse exercício, tá certo? Nesse exercício aqui, a professora Cláudia propôs a seus alunos que completassem a igualdade apresentada de maneira que ela se tornasse verdadeira, ou seja, que as adições tivessem resultados iguais. Então, veja as sugestões de Marta. Professora, complete com o número 9. Então, ela completou com o número 9 e fez o exercício. Aqui, você vai completar com o que falta de maneira que as igualdades sejam verdadeiras. Certo? Aqui a tia colocou umas sugestões de resposta aqui, ó. 50 mais 72, para poder dar os numerais, 120 mais 2, e assim consequentemente. Na página 129 tem a subtração na calculadora. Então, vamos pegar uma calculadora e fazer esses exercícios aqui, colocando os numerais e colocando o resultado aqui. Então, a calculadora vai ficar bem mais fácil. Na 12ª questão tem o seguinte: vocês vão ler as informações, usar a calculadora para efetuar os cálculos e completar o quadro com a quantia em reais que Mário obteve com as vendas em sua sorveteria em cada dia da semana passada. Na página 130 temos um gráfico aí. No gráfico está indicada a quantidade de livros vendidos em certa livraria de janeiro a maio de 2019. Então, vocês vão ver aqui a quantidade de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E vão responder aí quantos livros foram vendidos no mês de maio e em qual mês foram vendidos mais livros. Aqui vão escrever qual a diferença dessa quantidade que foram vendidos no mês de janeiro e em abril. E por último, vão responder o que vocês acharam que foram vendidos mais livros ao todo em abril ou maio, ou em janeiro e fevereiro. Aí vocês vão colocar aqui direitinho. Então, turminha do terceiro ano, hoje aprendemos a subtração. A tia passou para casa as páginas 115 até a 130. Vocês vão fazendo aos poucos, porque as atividades são fáceis. Qualquer dúvida, vocês conversem com o papai e mamãe e peçam ajuda, certo? Então não esqueçam, fazem as atividades com atenção, prestando a maior atenção nos numerais que é para pedir emprestado, tá certo? Então um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, fiquem em casa, logo logo tia Rosana vai encontrar com vocês. Beijo!